Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade a falar sobre o Brasil República, de modo particular, de duas revoltas, de duas chamadas guerras neste período já do Brasil com a República, que é a Guerra de Canudos e também a Guerra de Contestado. Então, prepara, pega o caderno, pega o livro didático e vamos lá, porque vai começar a nossa aula de história. Tudo bem? Vamos lá! Bem, turma, então nós vamos dar continuidade a falar sobre a Primeira República. De modo particular, dos movimentos sociais da Primeira República. Que movimentos foram esses? Qual a importância desse movimento para a história brasileira, para o movimento histórico? Então vamos lá, vamos recapitular alguns pontos importantes na qual nós vimos no vídeo anterior, principalmente de um trecho do livro de vocês, que eu quero pegar aqui, está lá na página de número 4, na qual ele diz que o povo assistia tudo verticalizado, ou seja, o povo assistia esse certo movimento, essa certa transição de monarquia para a república como apenas uma parada militar. Uma vez que os militares, após a tomada do quartel, após a destituição de Dom Pedro II, vão para as ruas fazer todo aquele movimento. Então as pessoas veem aquilo como mais uma parada militar, como mais um desfile que está acontecendo naquele momento. Mal eles sabem que está passando ali de um regime para um outro, ou seja, do momento histórico na qual essa população não participou diretamente. Ou seja, teve todo um apoio somente, principalmente, das classes mais abastadas da sociedade. Ou seja, as classes mais altas da sociedade, os grandes latifundiários, os fazendeiros, os produtores, parte do parlamento, ou seja, a classe política também envolvida diretamente nessa transição da monarquia para a república. No entanto, com o desenrolar da república, esse mesmo povo vai perceber que esse novo modus operandi, entre aspas, um novo modus operandi de se fazer política, de se fazer governo, ele apenas atende uma certa classe social. Ou seja, aqueles que estão no topo dessa cadeia. E esse povo vai se tornar um povo mais combativo. Vai querer ser ouvido, vai querer ter voz. Ou seja, esse povo está sendo silenciado. Esse povo grita em silêncio. Por quê? Porque o governo está ali pronto para cada vez mais fazer isso, para silenciar esses que estão na camada mais pobre da sociedade. Ou seja, nós temos aí uma nova forma de governar, mas com modus operantes antigos da monarquia, ou seja, o império que governa com mão de ferro. E dentro desse bojo vai surgir certos movimentos que vão combater a própria república, a própria maneira de governar. E vão até mesmo querer a volta da monarquia. Porque para eles, essa nova república, esse novo sistema de governo não está funcionando. Parece estar cada vez mais até piorando a sua condição de vida naquele momento histórico. Correto? Alguma dúvida até aí? Podemos dar continuidade? Qualquer coisa é só chamar. Então vamos dar continuidade. Nós vamos ter no Brasil, como está aqui no mapa ao lado, vários movimentos que vão da parte nordeste à parte sul do país. Ou seja, nordeste pegando ali Bahia com Canudos. Nós vamos ter também lá na parte do Rio Grande do Sul, nós vamos ter a Guerra do Contestado, que são esses dois movimentos na qual nós vamos tratar hoje nessa videoaula.
Então você pode ver lá pelo mapa do seu livro didático, por essa legenda, onde esses conflitos aconteceram. E vocês percebem que o Brasil não é somente feito de regiões sudeste e sul, mas é uma grande região feita aí por outras que estão praticamente desassistidos pelo governo nessa república. Ou seja, o governo não chega, o governo não assiste. Estão meio que abandonados dentro desse grande território que é o território brasileiro. Vamos continuar. Nós vamos falar sobre esses movimentos sociais rurais, ou seja, esses movimentos que aconteceram no campo, por pessoas de classes mais humildes, por pessoas totalmente desassistidas por um governo que está preocupado somente em atender principalmente os donos de capital que estão chegando cada vez mais e também investindo no território. E, enfim, nós temos aí um sistema que não é agradável aos olhos desses humildes, porque essa república ela não vai trazer nenhuma melhoria significativa. Não vai melhorar praticamente nada a vida dessas pessoas que estão nas camadas mais populares, nas camadas mais baixas da sociedade. A população vai estar cada vez mais empobrecida. E quando eu falo empobrecida, eu estou dizendo porque alguém está empobrecendo essa população. Alguém está tirando o que quase ela não tem. Está tirando algo, o pouco que ela tem. Ou seja, está empobrecendo cada vez mais essa população. Nós vamos ter um certo aumento de impostos por parte dos governantes, principalmente os governantes regionais, que vão querer arrecadar mais. Mas como é que eu vou arrecadar de um povo que não tem? Mas como eu vou querer pedir algo na qual não dou assistência? Não faz sentido. Então essas camadas mais pobres, elas vão começar a alinhar-se a certos religiosos, alinhar-se, juntar-se em pequenas comunidades e, claro, gritar, fazer-se ouvir, fazer barulho. E de imediato vem o quê? Vem a mão pesada do governo. A mão pesada que vai tentar destituir tudo isso, acabar com tudo isso. Nem que seja pela luta armada, nem que seja pelo conflito direto entre eles, entre essas lutas de classes que vão acontecer no território brasileiro. Correto? Do calmo até aí? Tranquilo? Vamos prosseguir. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no privado e perguntar. Tudo bem? Vamos dar continuidade. E uma dessas guerras que vai acontecer, e é muito conhecida principalmente a partir da leitura do livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, que é a Guerra de Canudos, que vai acontecer na Bahia no período de 1893 a 1897. E eu trouxe esse texto aqui para vocês, que está no livro didático de vocês, na qual nós vamos ler um pouco e depois tecer aí alguns comentários a respeito dessa revolta, dessa rebelião, desse embate que aconteceu aí no início do século XX, ou tão final do século XIX. No interior da Bahia, sertanejos liderados pelo beato Antônio Conselheiro fundaram o Arraial de Canudos. Ali foi estabelecida uma congregação religiosa que aboliu a propriedade privada e se recusava a pagar impostos. Veja só, nós temos aí um líder e ao redor desse líder, vários membros que vão acabar por formar, digamos assim, um certo grupo, um grupo de resistência, no qual o líder vai dizer, nós não vamos pagar mais impostos. Esse povo aqui não tem nada a dar. Nós temos mal o que comer durante o dia. Como é que podemos pagar impostos para um governo
que totalmente não nos assiste, que totalmente mal sabe que existimos. Ou seja, começa a entrar um certo conflito entre esses que estão aí e o governo. Claro, nós temos o governo com todo um aparato militar que vai insurgir, que vai combater diretamente esses que irão ser chamados de rebeldes. Esses serão chamados, muitas vezes, de vagabundos. Serão chamados de pessoas que não têm caráter, de pessoas inferiores. Isso tudo dentro da história. Continuando. Nas duas investidas ocorridas em 1896, uma com 600 homens e outras com 1.500, as tropas do governo foram vencidas pelos sertanejos, armados principalmente com paus e pedras. Em 1897, com um contingente de 6.000 homens bem armados, o exército brasileiro destruiu Canudos. Centenas de sertanejos foram mortos e mulheres e crianças foram feitos prisioneiros. Ou seja, houve aí praticamente 3 investidas. Nessas primeiras investidas não deu muito resultado. O exército teve que sair daquele local, porque os sertanejos com paus, pedras, armas aí totalmente velhas para a época, conseguiram aí, naquele momento, afastar o exército. Mas depois vem a última investida, que veio com certeza com mais homens e consegue aí tomar o Arraial de Canudos e acabar com aquela revolta. Revolta entre aspas, porque Canudos também foi resistência. Resistência de uma população totalmente miserável, mas que o governo queria manter sob controle, queria também explorar, tirar, deixar miserável essas pessoas que ali habitavam. Vamos continuar. Só um adendo, aqui tem também, nós temos aqui uma figura ao lado, que é uma residência praticamente pobre de um sertanejo dessa época, neste local, lá em Canudos. Vamos ver. Bem aqui, ó. Estão vendo? Um casebre totalmente, para os nossos olhos, miseráveis, lá no sertão da Bahia, onde água muito difícil, onde plantar muito difícil, condições totalmente precárias. E o governo, ao invés de assistir, queria tornar mais precária ainda a vida dessas pessoas que ali estavam tentando sobreviver do pouco que tinham. Continuando. Falando um pouco sobre o grande líder, digamos, dessa revolta, desse momento histórico, desse embate, foi Antônio Conselheiro, que nasceu aí, ainda na monarquia, em 13 de março de 1830. A sua infância é praticamente marcada por maus tratos, principalmente quando a sua mãe falece. Seu pai, que era praticamente, não era nenhum miserável, mas tinha certos bens, e Antônio vai começar também a trilhar certos caminhos, estudar, era uma pessoa instruída, não era nenhum ignorante, como estas que vão seguir depois, aí do sertão, e ter uma infância marcada por maus tratos. E também uma família, praticamente, que vivia em pé de guerra com outra família, por disputas totalmente, às vezes, fúteis naquele momento. Muitas vezes para medir um certo grau de popularidade entre aqueles habitantes. Então, a família Maciel contra a família Araújo, elas vão desencadear certas brigas aí que vão acabar em óbitos com familiares de ambos os lados daquele momento. Então, Antônio vai nascer no meio disso tudo. Mas, claro, ele não era nenhum ignorante. Nós vamos ver aqui Antônio falava em latim, francês, estudou aritmética, português, geografia, vai atuar como professor e posteriormente como escrivão também de cartório. Seu pai era proprietário, comerciante, que poderia ter seguido essa mesma trilha do seu pai, mas seu pai
praticamente se entrega ao alcoolismo, vai começar a dever vários credores aí e praticamente perde tudo que tinha conseguido. Mas como este tinha instrução, vai conseguir uma outra profissão, mas infelizmente, coisas que acontecem na nossa vida, ele vai tomar outro caminho e assim entrar para a história. Continuando. Ele vai começar a peregrinar pelo interior do Ceará e outros estados nordestinos. Mas será que ele vai começar do nada? Claro que não. Uma desilusão amorosa faz que ele comece a trilhar esse certo caminho. Vai começar também a ganhar outra profissão, vai ser pedreiro, vai começar a realizar certas obras em igrejas, capelas e cemitérios. Tudo isso também influenciado por um certo padre da época, era o padre Ibiapina. Esse padre, que além dos sermões que pregava na comunidade mais pobre, também fazia esse tipo de caridade, ou seja, esse tipo de construção. E Antônio vai seguir tendo a sua influência, a sua inspiração naquele momento. Ele vai se tornar ali malquisto entre os padres. Mas como assim malquisto? Porque ele começa também a pregar. Ele começa também a falar do evangelho, ou seja, usar a Bíblia como instrumento. Ele começa a estudar, ele começa a ler e começa a reunir certas pessoas do seu lado que vão mais ouvir ele do que o próprio padre da comunidade. Em 1886 ele vai ser preso, acusado da morte de sua mulher, ou seja, essa mulher que tinha fugido, deixado Antônio Conselheiro, e acusado de preso, mas por falta de provas também não consegue prender ele. Outra coisa interessante é também que vão dizer que ele também não foi sido internado, não foi internado por falta de vaga, e por isso que ele não foi internado como louco, né? Uns achavam o Antônio Conselheiro totalmente louco. Continuando. Nós temos aqui uma imagem, já no final, praticamente, do embate entre Antônio Conselheiro e os seus com as tropas militares enviadas pelo governo. Depois de mais de 17 anos, praticamente, de andanças pelo sertão, sendo acompanhado cada dia por mais pessoas, conselheiros e seus seguidores se fixam em uma fazenda abandonada nas margens do rio Vaza Barri, se não me engano, na região de Canudos. Eles vão ali fundar nessa localidade o povoado de Belo Monte, que chega a ter entre 15 mil a 25 mil habitantes. Não há um número certo para isso, há um consenso, mas que tinha bastante habitantes naquela época. Todos esses habitantes reunidos estavam ali aptos na crença da palavra desse conselheiro, da palavra desse senhor que juntava multidões ao seu lado. A prosperidade do lugarejo e também a influência de Antônio Conselheiro novamente vão passar a incomodar os latifundiários que transformavam em empreitada de guerra de um desentendimento banal, ou seja, o que acontecia ali virava motivo de briga. E vai gerar um problema comercial nas compras das remessas de madeira na cidade de Juazeiro. Então, o que vai acontecer a partir desse momento diante? A polícia local vai ser enviada até Belo Monte e vai ser derrotada. Sem grandes dificuldades. Desse primeiro conflito, o pavor de uma revanche entre monarquistas vai crescer, principalmente entre os governantes, e vai atingir diretamente a capital do Rio de Janeiro. Ao perceberem o poder e a fidelidade dos seguidores de Conselheiro, notam que não seria fácil derrotá-los, como não foi. A gente viu, e eu falei no slide anterior, que foram necessários ao todo 4 campanhas com milhares de soldados do Brasil para acabar com o vilarejo em 1896, 1897. O conselheiro morre
e possivelmente em decorrência de uma disenteria, mas seus seguidores vão dizer que o combate que ficou marcado na história brasileira como um massacre popular, ou seja, foi morto por próprios militares. E esse é o fim da revolta de Canudos, da rebelião de Canudos, da guerra de Canudos, que é uma maneira de resistência, ou seja, uma pequena comunidade totalmente desassistida pelo governo, no início de uma pseudo-república que favorecia principalmente as classes mais altas da sociedade. Correto até aí? Tudo tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos continuar a falar dessas guerras, dessas rebeliões que aconteceram no início da República. Outra rebelião outra guerra, foi a Guerra do Contestado, que vai ocorrer do período de 1911 a 1915, ou seja, 4 anos de muito briga, de muito massacre. Alguns historiadores vão dizer que foi muito mais, digamos assim, maior do que a própria Guerra de Canudos, no sertão da Bahia. Maior no sentido de mais sangrento, mais pessoas de fato morreram dentro dessa Guerra de Contestado. Essa Guerra de Contestado que vai acontecer no Paraná e Santa Catarina, praticamente ali na divisa entre ambos. E é um movimento ocorrido, segundo o livro didático de vocês, aqui nessa página, nós temos aqui, nessa parte aqui, eu vou ler um pouco e também comentar, antes de seguir para os próximos slides. Ele diz o seguinte: movimento ocorrido no sul do Brasil, na região conhecida como Contestado, porque era disputada por Paraná e Santa Catarina, reunidos em torno das pregações do monge José Maria, trabalhadores rurais expulsos de suas terras pela instalação de uma madeireira e pela construção de uma ferrovia, estabeleceram-se na região. Ou seja, nós temos aí praticamente dissidentes de pessoas da Guerra do Paraguai, da Guerra da Farroupilha, desses movimentos lá da monarquia, que hoje estão aí, muitos deles, nessa região, que é chamada de Contestado. Por quê? Porque essa região ela é ocupada, essa região pertence ao Estado. Não tínhamos aí uma política de terras. A única política de terras que está ainda imperando nesse momento é a política de terras lá da monarquia. Ou seja, quem poderia ter terras ali era quem pudesse pagar. E o pobre camponês pode pagar pela terra? Pode ou não pode? Claro que não pode. Então, essa terra aí pertence ao Estado e ele vai fazer de tudo para tomá-la, principalmente quando o capital estrangeiro chega ali para fazer grandes obras naquela região. E vai haver aí o desenrolar de todo o conflito da Guerra do Contestado. Com essa ocupação, desagradou aos fazendeiros próximos e aos governos locais e também estaduais. Os ocupantes foram alvo de ataques de milícias estaduais e de angústias a serviço de coronéis locais. Após vários confrontos, a população ali assentada foi expulsa pelas tropas do governo em 1915. Aí, muito de forma resumida, não fala o que de fato aconteceu naquele território, fala que eles foram expulsos e se encerrou o conflito. Mas expulso de que maneira, né? Será que foi através do diálogo? Claro que não, né? Houve sim um confronto sangrento entre ambos, entre governo, entre empreiteiras, ou seja, empresas que também queriam tirar proveito aí, e também fazendeiros, tudo contra aquele povo que ali estava ocupando aquela terra naquele momento. Vamos dar continuidade. Essas áreas, os chamados contestados, eram povoadas por sertanejos. Esses conflitos vão surgir entre 1912, ou já vinha desde 1911 praticamente até 1916. É uma área que é povoada pelos esses povos sertanejos.
entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. Eram pessoas muito pobres, oprimidas, que não possuíam terras e também padeciam com a escassez de alimentos. Como eu falei, eram pessoas que vinham ali da monarquia, pessoas que participaram até mesmo do combate da Guerra do Paraguai. Ele substituiu sob pressão, estavam vivendo praticamente sob pressão dos grandes fazendeiros e de duas empreendedoras americanas que ali operavam. A Brasil Railway, responsável pela implantação da ferrovia, lembra lá na monarquia, quando alguns, principalmente os cafeicultores, estavam ainda aí a construir certas ferrovias, principalmente com empresas americanas. Isso vai dar continuidade ali na República também. Então, essa empresa, Brasil Railway, era responsável pela implantação da via ferroviária, que vai unir Rio Grande do Sul e São Paulo. E também uma madeireira, né? Essa madeireira aí, inclusive, vai ser o estopim para o desencadear da revolta. A Brasil Railway obteve de governo, como forma de remuneração pelos serviços prestados, o equivalente a 15 mil metros de terras, uma em cada margem da estrada de ferro, as quais tinha que ser, de maneira obrigatória, povoadas por estrangeiro. Ou seja, se tivesse alguém ali que não fosse estrangeiro, essas pessoas teriam que ser retiradas. E é isso que vai acontecer. Porque o Brasil praticamente deu essas terras para povo estrangeiro, para a empresa americana. Porém, o que a Brasil Railway mais queria era tirar proveito da riqueza da floresta nativa que já existia ali naquela época, principalmente a erva mate, os pinheiros também. As empresas então vão começar a empregar os imigrantes trabalhadores com as estradas de ferro e também na exploração da madeira. Ou seja, esses trabalhadores vão começar a fazer esses movimentos de construção, tanto na estação de madeira quanto ali na construção da estrada de ferro. E vão dar início, então, à retirada forçada dos nativos, que ocupavam de maneira ilegal, vamos dizer assim, porque mas também não existia nenhuma lei que vai proteger esses que estão a ocupar essa terra. Então, aos olhos do governo, eles estão ilegal ali naquela área, na qual trabalhavam para tornar-se fértil. Ou seja, a única prática que eles estão desenvolvendo ali é a agricultura. É dali que eles tiram o seu sustento. Mas o governo brasileiro, em aliança com o capital estrangeiro, pouco se importa com aqueles que ali estão. A prioridade é o estrangeiro chegar, colocar seus trabalhadores, principalmente muitos trabalhadores estrangeiros, vieram na época para trabalhar nessa companhia. E muitos brasileiros que estão aqui na terra vão ser expulsos de suas terras. Vamos continuar. Esses nativos que vão ali brigar contra a atitude do governo, e principalmente também contra as multinacionais e as oligarquias, que são também ali feita aliança com os coronéis das grandes fazendas, nós vamos ter personagens que vão ali aparecer para tomar as rédeas também dessa luta. Um deles é o monge religioso que vai peregrinar pelo sertão, chamado José Maria, pregando a palavra de Deus. E vai ali comprar a briga desses camponeses, desse povo que está totalmente desassistido pelo governo. Vai se unir aos sertanejos revoltados, ao caboclo, e vai ignorar totalmente a república. Esse movimento vai ter uma feição messiânica, porque essas pessoas vão enxergar na pessoa dos monges e também em outros líderes essa grande salvação, o herói, aquele que veio enviado por Deus para nos salvar da mão daqueles que estão nos oprimindo. Correto? Vamos dar prosseguimento. José Maria, então, vai passar a representar um risco para a ordem da segurança da região, vai começar a surgir várias denúncias contra ele. O governo, então, vai tomar medidas severas e vai começar a reprimir
através até mesmo pelas multinacionais e pela Guarda Armada do governo federal, essas pessoas vão sentir o peso dessas instituições na pele, literalmente. Nós vamos ter a Batalha de Irani e o desenrolar, o desencadeado, uma grande e sangrenta guerra civil que vai acontecer no sul do país. O governo federal utilizou-se de todo o seu poderio militar para dissolver certos rebeldes, chamados rebeldes na época. Com o fim, com a dissolução praticamente dos camponeses, muitos morreram no campo de batalha, até mesmo crianças, mulheres, ou seja, é uma guerra sem ética nenhuma que vai passando por cima de todos. Nós temos aqui algumas fotografias que eu trouxe para vocês que mostram essa realidade. O que vocês podem observar, essa fotografia, ao olhar do historiador, é o seguinte, que são fotografias encenadas, ou seja, para mostrar a força militar, para mostrar e dizer que aquele grupo social que estava lá ocupando aquela área é inferior, que perdeu força, que são inúteis. Você pode perceber, veja só, nessa primeira que eu estou marcando com o laserzinho, primeira conversando, parece estar dando aconselhando aquele sujeito sertanejo, dizer que, olha, vocês não podem mais ocupar essa terra, vocês perderam a batalha, agora vocês têm que tomar outro rumo na vida. E parece ser que foi uma coisa que aconteceu de maneira dialogada, não houve conflito nenhum. E desse outro lado a mesma coisa. Nós temos crianças deitadas no chão comendo um pedaço de carne, como se fosse, nós tiramos vocês daqui, mas estamos alimentando vocês também, a gente quer cuidar de vocês. E isso não foi o que aconteceu. Se quisesse ter cuidado desses, teriam legalizado esse pedaço de terra onde estes viviam e de lá tiravam também o seu sustento. Mas, infelizmente, não foi o que se passou e que ocorreu na história. Então, a Guerra do Contestado é mais um marco na história do Brasil, do conflito entre a classe mais baixa, entre o governo e o grande capital, que quer tirar lucro de tudo sempre. E se for preciso acabar com certa população, ele também acaba. Correto? Vamos prosseguir. Vou deixar aqui para vocês um exercício da página 12, que diz o seguinte: além dos movimentos sociais rurais que estudamos até aqui, houve também o cangaço, outro fenômeno social deste período. Pesquise a respeito desse movimento e registre no caderno as informações encontradas. Então, o que você vai fazer é pesquisar sobre esse movimento cangaço, que também aconteceu lá no Nordeste do Brasil, e ver os principais fatores que desencadearam essa revolta e escrever ali no seu caderno. Correto? Não é um trabalho bimestral, mas é uma atividade também de pesquisa aí que você pode fazer através da internet. Tudo bem? Então vamos lá. Então, senhores, nós chegamos ao final de nossa aula. Eu espero que vocês tirem o máximo de proveito desses nossos momentos e qualquer dúvida pode nos procurar, pode enviar mensagem. Correto? No mais, agradeço a atenção de vocês e até a próxima, se assim Deus nos permitir.